Para aqui. Olá, turma! Bom dia, ou boa tarde, acabou de virar meio-dia aqui. Olha só quem veio aqui no meu escritório em São Paulo, que honra! Se eu pudesse apontar a câmera para baixo, vocês iam ver que tem um tapete vermelho aqui para ela poder entrar, porque ela merece, a Maria Lúcia Fatorelli, a minha querida amiga, uma mestra, né? Então, se você quiser dar bom dia para todo mundo, eu vou entrar aqui no YouTube para ver se está passando tudo direitinho. Eu sempre faço esse teste. Vamos ver aqui se está passando. Bom dia, pessoal. Enquanto ele está olhando, eu estou aqui em São Paulo numa série de participações em palestras sobre a reforma da Previdência, ontem com centrais sindicais e sindicatos no auditório dos eletricitários, à tarde na Câmara Municipal de São Paulo e hoje à tarde no auditório do Ministério Público aqui em São Paulo. E agora de manhã eu vim encontrar com o Eduardo para conversarmos sobre a reforma da Previdência com vocês. Isso, e assim, antes da gente começar esse papo, a gente já estava se debruçando em um monte de tabela, um monte de relatório, porque é curioso como as pessoas estão entrando, né, Maria Lúcia, nessa onda de briga de torcida. Sou a favor ou sou contra? Aí agora tem canais de mídia, etc. Falam assim, nós assumimos que nós somos a favor ou nós somos contra. E, assim, e ninguém está discutindo os pontos da reforma. Eu gravei um vídeo essa semana e o vídeo deu uma super viralizada. Quando eu li aquela entrevista do Paulo Guedes, e eu fiquei assim perplexo com o que eu li, né? Porque eu não consigo imaginar uma pessoa falando o seguinte, olha, a gente botou o BPC ali para 400, aquilo ali é para negociar, 400, 500, 600. Ali é o seguinte, é o que 400, 500, ele não entende que ele está falando de pessoa, né, de vida, etc. Então, isso me impressionou demais. E hoje, vendo assim os jornais, duas coisas me impressionaram muito. Eu queria sua opinião sobre elas. A primeira, em relação ao ministro, né, da Economia, Paulo Guedes, falando o seguinte, olha, é o seguinte, se não passar a reforma, eu estou fora. Ou seja, ameaçando, colocando a sociedade como refém. Primeiro ele fala que se não tiver a reforma, o Brasil vai virar um caos. E depois fala que se não tiver, ele está fora. Ou seja, aí vocês se viram. Isso para mim é uma atitude covarde. Isso só tem uma palavra que define essa atitude, de falar que se não passar, eu estou fora. Covardia, porque ele tem que aprender, além de aprender que números são pessoas, ele tem que aprender que a gente vive numa democracia. E nós dois acabamos de puxar o artigo 194 aqui da Constituição, que nós estávamos lendo, e eu vou puxar aqui novamente, aqui, artigo 194, Constituição Federal. E no final do artigo, está escrito aqui embaixo o seguinte, sobre a Seguridade Social, que ela tem que ter um caráter democrático e descentralizado com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Então, eu não vou nem para o segundo ponto. Primeiro ponto, essa reforma, essa discussão, está tendo a participação dos trabalhadores, dos aposentados? Está tendo a participação de todo mundo? Não. Essa reforma, a gênese dessa reforma, ela vem por ordem dos organismos internacionais, do BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. É um modelo, Eduardo, e participantes aqui do canal do Eduardo, que estão colocando no mundo inteiro, massacrando a classe trabalhadora no mundo inteiro para a classe trabalhadora não ter direito de se aposentar. É a escravidão, é a verdadeira escravidão. E o que se olha, quando se olha para os números, né, como você foi muito feliz daquele vídeo, parece que não tem seres humanos por trás. Quando se fala dos R$400, não estão olhando que ali atrás tem pessoas miseráveis, que não tiveram nem como contribuir durante a vida, ou deficientes, que não tiveram nem como contribuir durante a vida. Então... E como foi a vida de uma pessoa, eu me arrepio quando eu falo aqui, como foi a vida de uma pessoa que é miserável aos 65 anos? Será que a vida desse cara foi uma vida fácil, ou dessa mulher foi uma vida fácil? Ou será que ele, aos 65 anos, com uma vida miserável, esse cara vai durar, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, ele vai durar mais 2 anos, 3 anos, se durar.
E a gente quer pegar os últimos 2, 3 anos da vida do miserável de 65 anos e fazer economia em cima dele? Essa economia, Eduardo, eu acho que tem que frisar muito isso para a população. Quando o Paulo Guedes fala em fazer uma economia de 1 trilhão, o que ele está dizendo? Eu não vou pagar 1 trilhão para vocês, aposentados e beneficiários da Seguridade Social. Esse dinheiro vai deixar de chegar nas mãos dos beneficiários da Previdência e Assistência Social e vai passar aí para o mercado financeiro, porque essa reforma, essa deforma, essa destruição da Seguridade Social, que está nessa PEC 6, elas têm o objetivo de diminuir o valor do pagamento de benefícios e direitos da Seguridade Social e transferir o dinheiro para mais juros ainda do sistema da dívida. E assim, antes de falar, se você está chegando agora, a gente avisou em cima da hora mesmo, que a gente ia só se encontrar para se conhecer pessoalmente. Assim, eu sou um super fã da Maria Lúcia, sempre acompanho ela, mas nunca estivemos juntos pessoalmente. Aí ela esteve aqui, a gente falou, vamos fazer uma live para conversar com o pessoal, que essa chance é uma chance, assim, rara de acontecer a gente junto. Então, se você estiver assistindo agora, esse papo ainda vai render. Então, é o seguinte, entra no seu WhatsApp agora, pega o link que tem lá embaixo, link para você compartilhar, manda no WhatsApp para os seus grupos aí, grupo de amigos, grupo de família, de colégio, de faculdade. Se você está tem um Facebook, também um Twitter, é a hora da gente ajudar, porque essa mensagem tem que chegar a muita gente. E falando, então, sobre essa insensibilidade que a gente falou do 1 trilhão, eu sempre gosto de trazer para a discussão o seguinte, esse dinheiro, né, que a gente está deixando de pagar para essas pessoas, esse dinheiro vai continuar existindo, a gente só está canalizando ele para outra coisa. Né? E existe uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 95, que é a PEC do teto dos gastos, que ela diz o seguinte, o que o governo gastou em 2016 é o que o governo pode gastar, ajustado à variação do IPCA, pelos próximos 20 anos, com saúde, educação, com segurança, etc., sendo que hoje em dia a gente ainda tem alguma proteção para a saúde, no artigo 198 da Constituição Federal, para a educação, no artigo 212, que são gastos mínimos obrigatórios pela Constituição. No caso da educação, são 25% de uma receita tributária, de uma soma que é de impostos, e no caso da saúde, de 18%, ou vice-versa. Eu acho que é isso mesmo, 25% e 18%. E esse governo, Paulo Guedes falou naquela entrevista que ele quer acabar com esse mínimo, ou seja, ele quer acabar com isso. Por que eu estou trazendo a emenda Constitucional 95? Porque tudo que entrar a mais de dinheiro, nem que o governo queira, que ele não quer, já deixou claro, poderia ir para você ter uma estrada melhor, ter seus filhos numa melhor escola, etc. Porque não pode gastar mais do que o que gastou atualizado pela inflação. Então, esse dinheiro todo que está saindo das pessoas que precisam de uma rede de proteção social, e diga-se de passagem, vão precisar muito mais ao longo dos próximos anos, porque estamos morando num país com uma pobreza enorme e que está passando, como o mundo inteiro, por uma revolução tecnológica e digital. Muitas pessoas vão perder o emprego. Se há 10 anos atrás, você que tinha 55, 60 anos de idade, perdeu o emprego, era muito difícil de você conseguir se recolocar, vai ficar cada vez mais difícil. Então, um país onde as pessoas vivem numa pobreza enorme, não tem condição de se recolocar depois de 50 anos, todo o dinheiro que ia dar alguma proteção para essas pessoas, não todo, mas R$1 trilhão, segundo o nosso ministro, vai 100% para pagar os banqueiros que vão pegar esse dinheiro, vão fazer o caminho do dinheiro inteiro, vão comprar mais títulos da dívida, o dinheiro vai ficar parado, não vai voltar para a economia, porque todo o dinheiro que cai na mão de um aposentado que ganha 1, 2 salários mínimos, todo o dinheiro volta para a economia. Tudo que ele ganha, ele gasta. 4 mil municípios no Brasil, Eduardo. Tem uma receita, tem a sua economia movimentada por esse dinheiro que você está falando. Pelo dinheiro dos aposentados. Em 4 mil municípios, dos 5.500 e tantos municípios que nós temos, em 4 mil deles,
o volume de recursos que chega através dos benefícios da Seguridade Social ultrapassa o fundo de participação dos municípios repassado pela União para os municípios. Mas prossiga, que está muito legal esse caminho. Mas é perfeito. Aí quando o cara compra carne, quando ele compra um remédio, quando ele compra isso que ele precisa para sobreviver, né, para subsistir, porque isso é quase que abaixo de existir, isso volta para a economia e paga impostos sobre bens e serviços, e faz tudo voltar para o governo e a máquina funcionar. O que vai acontecer agora? Esse dinheiro vai lá para as pessoas mais ricas, essas pessoas vão investir no título da dívida, e isso vai virar um estoque no banco, poupado. Aí você fala, mas o banco empresta de novo e vai ativar a economia. O banco empresta, campeão, a 500%, 400% ao ano. Isso não ativa, empréstimo de banco não ativa economia nenhuma no Brasil. No Brasil, não ativa economia nenhuma. Então esse dinheiro vai ficar parado. Estamos tirando dinheiro em circulação, olhando pelo lado financeiro, e estamos tirando vida, olhando pelo lado humano, para poder aumentar as benesses do 1% que mais concentra a renda do mundo. Do mundo. Eduardo, eu queria contribuir para esse debate, porque essa coisa do trilhão do Paulo Guedes, ele tem que ter um trilhão, não é mesmo? Por que ele não para de remunerar a sobra de caixa dos bancos? Essa é uma tecla que eu venho batendo, porque nós temos quase 1 trilhão e 200 bilhões de recursos que o Banco Central aceita que os bancos depositem sua sobra de caixa dos bancos no Banco Central e remunera, porque o Banco Central entrega títulos que não foram vendidos, títulos que o Tesouro entrega de bandeja para o Banco Central, e o Banco Central entrega para os bancos. À medida que os bancos estão com esses títulos, eles recebem uma remuneração. Essa remuneração, nós buscamos nos balanços do Banco Central, nos últimos 10 anos, acumularam a quantia de 754 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Eu nem tive tempo de fazer a atualização. Eu creio que se fizer a atualização... Não, isso passa de 1 trilhão. Vai passar de 1 trilhão ou chegar perto. Então, vamos mandar um recado para o Paulo Guedes? Em vez de tirar 1 trilhão da Seguridade Social, de dinheiro que vai chegar na mão de pessoas que trabalharam a vida inteira para conquistar o dinheiro da aposentadoria, ou então pessoas em condição de penúria que fazem jus a um benefício de assistência social, em vez de fazer isso e de adiar para o infinito aí a aposentadoria das pessoas, para de remunerar a sobra de caixa dos bancos. Por quê? O que vai acontecer se esse 1 trilhão e 200, que hoje está paralisado, entesourado no Banco Central, gerando essa despesa brutal de 754 bilhões em 10 anos, sem correção. Em vez de fazer isso, imagine o que aconteceria se esse dinheiro ficasse no caixa dos bancos. Aí, Eduardo, em vez de cobrar esses 400% ao ano de juros, os bancos teriam que baixar o juro. Meros canalizadores desse dinheiro que a gente deixa depositado lá, porque a gente não gasta tudo que a gente recebe no mesmo dia que recebe. Os bancos deveriam pegar todo esse dinheiro da comunidade e canalizar em interesse da comunidade. Mas eles não fazem isso com a ajuda do Banco Central, que remunera. Então, Guedes, em vez de acabar com a Seguridade Social no Brasil, para de remunerar a sobra de caixa dos bancos, que ademais é ilegal, viu? Ilegal. É um depósito voluntário remunerado. Não está previsto isso na lei. Isso está num projeto de lei 9248, apresentado no finalzinho de 2017 para legalizar isso aí. E esse projeto ainda não foi aprovado. É um escândalo, uma operação ilegal, uma utilização abusiva das operações compromissadas, que no Brasil atingem um volume de quase 20% do PIB, sem justificativa alguma. Na prática, está sendo remuneração da sobra de caixa dos bancos. Então, é essa reforma aí que a gente precisa. Isso, e já que a conversa do trilhão, a Mariana acabou de achar 1 trilhão.
Então, essa semana eu gravei um outro vídeo e eu vou lembrar aqui também o seguinte: o tamanho dos empréstimos consignados que você tem hoje em dia, tá? Ele é em torno de 120 bilhões de reais para os aposentados e de 180 bilhões de reais para os servidores. Se você considerar o ritmo de crescimento desses empréstimos consignados ao longo dos últimos 10 anos, eles cresceram em torno de volume do empréstimo, 17,6% ao ano, dados do Banco Central. Se você projetar esse crescimento sendo o mesmo para os próximos anos, ou que talvez seja até maior, dado que os aposentados vão ter que se endividar mais agora, que vão ter menos recursos para poder viver, e a necessidade de comer, a necessidade de tomar remédio, etc., continua igual, você vai ver que ao longo dos próximos 10 anos, usando todos os dados do Banco Central, ao longo dos próximos 10 anos, em juros, os aposentados do Brasil vão pagar R$1 trilhão para os bancos. Então, veja bem, os aposentados pagam R$1 trilhão para os bancos. Agora, com a reforma do Paulo Guedes, os aposentados pagam mais porque deixar de receber vai ser igual a pagar, porque é um dinheiro que falta para eles, né? Mais R$1 trilhão para o governo, e o dinheiro que chega no governo, a maior parte dele hoje em dia vai para quê? Para os juros e amortização da dívida. Então, esse dinheiro vai também para os bancos. Então, eu digo o seguinte: se você chegar na rua agora e você olhar um velhinho indo atravessar a rua e chega um rapaz forte pra caramba, que acabou de sair da academia, da aula de boxe, e começa a bater no velhinho, qual a primeira palavra que vai vir na sua cabeça? Pô, esse cara é um covarde. E você vai ficar revoltado com isso. E vai ficar com vontade de ir lá e, de qualquer maneira, impedir que isso aconteça. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a gente é um país covarde. É um país onde os bancos têm a maior taxa de retorno do mundo e que funcionam da mesma maneira como o exemplo do cara que está batendo numa pessoa indefesa ali, porque o dinheiro que esses bancos ganham hoje em dia vem em grande parte das pessoas que estão completamente fragilizadas. Banco no Brasil não ganha dinheiro com inteligência, não, com massa cinzenta, descobrindo uma maneira de otimizar o processo produtivo do país, de financiar as atividades, de fazer o país crescer mais. Não, ganha dinheiro com covardia. E se você fica indignado com uma pessoa batendo numa pessoa de idade na rua, você tem que ficar indignado com essa da reforma da Previdência, porque são as pessoas mais fortes em termos de poder no Brasil, espancando as pessoas mais frágeis e que precisam da nossa ajuda no país. Exato. E se a gente olhar, então, a situação dos trabalhadores rurais... Nossa Senhora. As mulheres, elas vão ter que trabalhar até 60 anos. Trabalhadora rural, debaixo de sol, de chuva, e vão ter que contribuir no mínimo 20 anos. Quem escreveu isso não sabe que existe entre-safra, não sabe que no meio rural não se colhe todos os dias, todos os meses. Tem o período de plantar, de esperar crescer, até que colhe. Por isso que hoje, produção rural paga sobre a venda da produção. E não aquela coisa, 20 anos ali, que essa reforma PEC 6 do Bolsonaro e do Paulo Guedes querem exigir dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Agora, ambos, Eduardo, tem que trabalhar até 60 anos e contribuir 20. Considerando que existe a entre-safra, que eles não vão contribuir todo mês, para eles completarem 20 anos, eles vão ter que contribuir muito mais do que isso, mais que o dobro, ou talvez até mais, não é? Essas pessoas não vão mais ter o direito de se aposentar. Isso pode gerar um desajuste enorme. Inclusive, um êxodo, né, de pessoas que hoje se submetem ao sacrifício da vida no campo, que não é fácil, para trazer alimento para as nossas mesas, porque o que alimenta o Brasil não é o agrobusiness. O que nos alimenta é essa agricultura familiar, que agora está sendo castigada. Mais de 80% das coisas, das hortaliças, legumes, etc., que vocês comem diariamente,
vem da agricultura familiar. Aliás, teve uma moça no meu Instagram que postou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ela falou o seguinte: é o seguinte, ministro, vem aqui trabalhar uma semana comigo. Se você aguentar uma semana trabalhando, fazendo o que eu faço, uma mulher escreveu, aí você pode passar a reforma da Previdência, porque eu tenho certeza que você não vai aguentar. Eu tive morando em comunidades de trabalhadores rurais nas últimas semanas, conhecendo o dia a dia, morando, indo trabalhar com eles, acordando com eles, viajando com eles, para conhecer o dia a dia deles. E eu conheci pessoas que eu falava o seguinte: quantos anos o senhor tem, mas assim, com a pele muito marcada, com o braço torcido de trabalho e etc. E eu achava que o cara tinha 80 anos. Ele tinha 60. E as mulheres lá, elas trabalham o seguinte: elas tomam conta dos filhos, elas tomam conta da casa e elas tomam conta da lavoura inteira. Então, a parte de trabalho não remunerado que elas têm é enorme, é enorme. E aí você chega dentro de um escritório, como esse aqui, bota um estagiário lá e fala o seguinte: olha, temos que cortar 1 trilhão. Por quê? Porque eu tenho obsessão por trilhão. Porque antigamente, quando eu era mais novo, era obsessão por bilhão. Hoje eu tenho obsessão por trilhão. Então eu quero ter 1 trilhão, estagiário, faz o seguinte: corta aí das linhas. Mas quanto que eu corto? Ah, corta um pouco. Mas tem uma aqui que é de invalidez. Ah, essa invalidez, né? Invalidez vai pegar meio mal. Então é o seguinte: essa aí corta só 40%. Pô, agora olha só, gente, quem consegue imaginar que um sujeito que ficou inválido... Você conhece alguém que ficou inválido porque quis? Você conhece alguém que tem o objetivo de vida de se tornar inválido? Essa pessoa que se torna inválida, ela tem uma ajuda da comunidade. Por isso, um sistema solidário de um salário mínimo, R$ 998 por mês. Aí você chega, o estagiário que está lá no ar-condicionado fala o seguinte: ó, aqui dá para tirar 400. Ele não tem ideia do que ele está fazendo, gente. Ele está dando um tiro no inválido, na cabeça do inválido. Ele está cometendo um ato de assassinato do cara. E não é exagero falar isso. Aliás, eu acabei de ver aqui, a gente tinha feito aqui não uma aposta, né? Mas falando assim: será que a gente consegue, numa live que a gente não avisa e entra, ter mais de 1.000 pessoas? Já batemos mais de 1.000 pessoas, né? Então, significa o seguinte: a gente tem que estar junto nessa história, gente. A gente tem que estar junto. Porque é a história do cara atravessando a rua. A gente tem que ficar absolutamente indignado. E o outro ponto que eu ia te falar no começo, eu já puxo agora, que eu quero a sua opinião, é assim: não te surpreende ver o Rodrigo Maia, ver alguns ministros do Supremo, ver alguns senadores, etc., falando o seguinte: olha, veio a reforma do Paulo Guedes, nós somos a favor. Calma aí, você não vai discutir nada? Não tem nada que você seja contra? É isso mesmo? Você não vai chegar e vai falar o seguinte: olha, eu não aceito que tenha nada abaixo de um salário mínimo, porque eu sou contra a reforma. Mas será que você, que quer, não sei, ser fiel ao governo, ser fiel ao seu partido, etc., será que você, que foi eleito pelo povo, teve gente que financiou sua campanha com valor grande, pega quanto você custa para o brasileiro ao longo de 4 anos. Você vai ver que quem financiou de verdade a vida que você leva, quem financia, é o povo brasileiro. E você está aí para ser essa voz. Será que você vai ver essa reforma e você não vai falar nada? Você não vai exigir que não se mexa num salário mínimo? Você não vai exigir que eles sentem para conversar com os trabalhadores rurais? Você vai engolir essa reforma goela abaixo, sendo refém de um banqueiro que entra num púlpito e fala da chilique, da piti, dizendo que se não aprovar eu saio, eu vou embora? Que homens e mulheres são vocês, eleitos pelo povo, que vão engolir goela abaixo isso e não vão sentar para discutir? Eu acho que essa sua pergunta, Eduardo, nos remete a refletir quem de fato está mandando no Brasil. Perfeito. Quais interesses estão comandando as decisões políticas e econômicas desse país? Porque, veja bem, se fosse o interesse das pessoas, uma reforma como essa jamais seria apresentada. Se fosse o interesse do país, da economia do país, também não, Eduardo. Porque, como você colocou no início,
vai tirar 1 trilhão da mão das pessoas, que é dinheiro que volta para a economia, que movimenta 4 mil municípios no Brasil. E, quer dizer, que o volume é maior do que o FPM, é maior do que o FPM em 4 mil municípios, mas movimenta a economia inteira. Isso. E que é o cabeleireiro, tudo. É o supermercado, Isso. É o, sei lá, a mecânica, o engenheiro mecânico, é todo mundo, né? Exato. Então, assim, movimenta tudo, é bom, né? Então, prejudica a economia. Bom, uma proposta que prejudica todas as pessoas, que prejudica a economia do país, que vai colocar em risco a economia de 4 mil municípios. Qual o interesse está por trás dessa reforma? O único setor que vai ganhar com essa reforma são os bancos, que aqui no Brasil já obtêm a maior lucratividade do planeta. Eu gosto de citar o dado de 2015, porque 2015 foi um ano que o PIB caiu quase 4%. Nós batemos recordes de desempregados. A indústria definhou, empreendimentos comerciais, de serviço, toda a economia brasileira definhou, caiu a arrecadação. Então, nesse ano de 2015, que toda a economia brasileira encolheu, o PIB encolheu quase 4%, o lucro dos bancos foi 20% maior do que o de 2014, quer dizer, bateu em 96 bilhões e teria sido quase 300 bilhões de reais em um ano, porque nesse ano eles fizeram uma provisão exagerada de 187 bilhões de reais. Então, bancos aqui no Brasil estão sendo beneficiários do mecanismo que a gente batizou de sistema da dívida. Mecanismos que geram dívida para a gente pagar, mas que o dinheiro não entra. Você sabe o que me lembra esse mecanismo da dívida? Só lembrando o seguinte, nosso número de espectadores aqui não para de crescer, a gente ainda vai ficar mais uns 10 minutos aqui, 15 minutos, então se você puder agora, manda o link, tem embaixo ali da tela, acho que tem link, ou você pode copiar na URL ali em cima, e manda para os amigos de vocês, porque só junto a gente vai conseguir levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Mas sabe o que me lembra, Maria Lúcia, quando eu vejo esse caminho, né? Que é o seguinte, você paga o imposto, a maior carga tributária sobre bens e serviços no mundo é do Brasil, né? Que é o que pega na pessoa mais pobre, que gasta todo o dinheiro que ganha. Aí você pega o dinheiro do aposentado, aumentando as alíquotas dele. Aí vem até um ponto, eu não posso perder o fio da meada, mas eu não consigo não deixar de falar. Essa jogada de marketing, de falar que diminuiu a contribuição de quem paga um salário mínimo, que baixou de 8% para 7,5%, façam a conta. Façam a conta. O cara está te dando R$5 e está fazendo propaganda patrocinada pelo governo no LinkedIn, no Twitter, que eu estou recebendo. Isso aqui sou eu pegando onda. Vocês gostaram? Aqui, ó. Ali eu pegando. Sei pegar onda também. Então é o seguinte, ele faz propaganda no LinkedIn, no Twitter, etc. Agora, quem ganha menos paga menos. R$5. Só que esse cara, ele vai ter que trabalhar mais e vai ganhar menos lá na frente. Então é o seguinte, esse governo que eu estou falando, que tira dinheiro de todas essas pessoas, só que como o dinheiro vem no imposto, ou vem ali na aposentadoria, aí entra no orçamento, aí tem a PEC, tem isso, aí no final acaba no banqueiro. Então, a população não consegue ver esse caminho. É quase, eu vou usar uma palavra forte, tá? E é como exemplo. Ninguém pode me processar por isso que eu estou explicando, que é como se fosse um exemplo. Mas é quase que como se o governo fosse uma lavanderia de dinheiro para tirar dinheiro dos pobres e mandar para os bancos. É como se a gente estivesse fazendo uma lavagem de dinheiro para ninguém perceber que o Brasil é uma máquina de desigualdade social que tira dinheiro dos pobres para concentrar na mão dos 0,001% que são donos do sistema financeiro. E os dados comprovam, Eduardo, que o Brasil é o país mais injusto do mundo. Aquele índice de Gini não nos coloca como o mais injusto, mas aquele índice de Gini não considera o ganho de juros. Quando nós colocamos o componente ganho de juros, combinando uma tabela, que inclusive está lá
no site do Banco Mundial, o Brasil é disparado o país mais injusto do mundo, em que a distância entre ricos e pobres é a mais cruel do planeta. E essa coisa dos R$ 5 é simplesmente para julgar uns contra os outros. Porque é naquela tônica de Maquiavel, de dividir para governar, para julgar as pessoas mais humildes achando, ah lá, o pessoal está reclamando porque nós, mais pobres, é que vamos pagar menos. E o governo quer fazer isso. Mas essa explicação, ela tem que chegar para todo mundo. Porque quem está sendo mais penalizado com essa reforma são os mais pobres, que começam a trabalhar mais cedo. Olha, classe média, alta, às vezes começa a trabalhar depois de 30 anos. Porque estava estudando, fez mestrado, fez doutorado. Muita gente começa a trabalhar bem mais tarde. Nas famílias pobres, as pessoas começam a trabalhar muito cedo. Essa coisa de idade mínima vai colocar os mais pobres para trabalhar muitos anos mais do que aqueles que puderam, pela sua condição social, começar a trabalhar mais tarde. Então, não podemos embarcar nisso de julgar uns contra os outros, e o governo está sendo maquiavélico nisso, de julgar, falando desses R$ 5 a menos, e também julgando servidores do setor privado contra servidores públicos. Mas ele não fala que os servidores públicos contribuíram sobre o bruto. Quem entrou antes de 2013, se ganhava 20 mil, contribuía sobre 20 mil. Um trabalhador da iniciativa privada que ganhava 20 mil, contribuía sobre o teto do INSS de, vamos supor, 5 mil, dependendo da época, era até menos. Então, quando o trabalhador do serviço público se aposenta, como ele contribuiu sobre o bruto, ele se aposenta sobre o bruto, mas depois de aposentado ele ainda continua pagando, o que é uma coisa que o Supremo, no Brasil, teria que ter considerado inconstitucional, porque você contribui para ter um benefício. Não. Se o servidor já contribuiu a vida inteira sobre o bruto, aposentou, ele vai continuar contribuindo sobre o bruto para quê? E tem esse negócio de servidor público, eu acho uma coisa assim curiosa, porque esse governo se diz super patriota, né? Aliás, ele conseguiu fazer uma coisa que eu tenho que ressignificar na minha cabeça isso, porque eu não posso deixar o governo me influenciar com isso, que é o seguinte: eu parei de postar a bandeira do Brasil nos lugares que eu postava, porque a bandeira do Brasil fica parecendo que você é a favor do Bolsonaro. E bandeira do Brasil, ele é o Brasil, não é o Bolsonaro. A bandeira do Brasil não pode ser o Bolsonaro, entendeu? Então, esse negócio, eu falo assim, Eduardo, cara, esquece. E o seguinte, continua com esse amor todo, porque eu sempre tive um amor monstruoso pela bandeira brasileira. E hoje eu me sinto constrangido de postar a bandeira brasileira, senão vai parecer que eu fui a favor do Bolsonaro. Foi uma jogada de marketing muito boa que eles tiveram, e que a gente não pode cair nessa. Mas por que eu estou puxando isso? Ele se diz um governo super patriota. E aí as pessoas que chegam e falam o seguinte: olha, eu não vou entrar numa empresa para poder ganhar milhões e milhões, eu não vou entrar numa empresa que ganha bônus enormes, participação nos lucros, onde você pode, em 3 anos, subir super rapidamente. Eu vou dedicar minha vida a trabalhar para o Estado brasileiro. Não tem nada mais patriota do que você ser isso. E aí esse governo faz com que as pessoas tenham ódio das pessoas que dedicam sua vida a trabalhar pelo bem comum, pelo Estado brasileiro. Então as pessoas passam a ficar com ódio. Muitas vezes pessoas que passaram a vida inteira fazendo concurso e não passaram. Eu tenho ódio, mas você fez 10 concursos para passar. Como é que você tem? Não, eu tenho ódio que só tem vagabundo, só tem... Tem pessoas que são preguiçosas no trabalho, o famoso gato gordo? Tem. Você trabalha numa empresa privada? Tem na tua empresa privada também, não tem? Tem em tudo que é lugar, gente. Tem tudo que é lugar. A gente tem que gerar eficiência no Estado? Tem que gerar, é claro, não estou falando que o nosso Estado é eficiente, não. Mas vamos buscar a eficiência do Estado e não ter ódio a essas pessoas. Eu vi gente comemorando hoje o seguinte: o governo acabou com 21 mil cargos. Comemorando, postando, não sei o quê, no Instagram. Você sabe quem são essas 21 mil pessoas? Você sabe se a gente precisava ou não desses cargos? Você sabe o que essas pessoas faziam?
Você sabe se devia... Você fez alguma análise? Ou você está comemorando porque você está com ódio e você quer ver 21 mil pessoas na rua, mal, passando dificuldade porque você está passando dificuldade e você quer ver isso também por vingança? Como é que você pode comemorar 21 mil pessoas na rua sem saber um detalhe de quem são essas 21 mil pessoas? Então, a gente tem que parar um pouco com esse pensamento superficial, raso, odioso, vingativo, porque isso não vai chegar em lugar nenhum. E eles usam isso na gente, né? Usam. É porque o discurso do privilégio é uma coisa que pega, né? Então, o governo está nessa ideia de dividir, né, para jogar uns contra os outros e não ter a sociedade brasileira unida contra essa reforma. Ele está julgando o discurso de privilegiado no setor público. Agora, vamos raciocinar uma coisa, pessoal. O servidor público, quando ele faz um concurso, ele tem como discutir lá, eu não gostei disso aqui, eu não estou satisfeito com esse salário que vocês estão propondo, eu não estou satisfeito com essa carga horária, eu não estou satisfeito com essa tarefa aqui. Não existe essa possibilidade. É um contrato unilateral. O governo impõe um contrato, oferece aquelas vagas. Os concursos têm sido cada vez mais exigentes, tanto em termos de graduação, pós-graduação, etc., de preparo das pessoas, como as provas têm sido cada vez mais difíceis. Então, seleciona um pessoal muito preparado e depois tem várias metas a cumprir. Então, essa coisa de preguiçoso e não sei o quê, ela reduziu muito na atualidade, Eduardo, porque já existem muitos controles de produtividade, de cumprimentos, etc. Tem que melhorar? Tem, muito. A gestão, tem que melhorar a gestão, para que o servidor público preste um serviço cada vez melhor às pessoas, né? E mecanismos para isso estão surgindo a cada dia. Agora, essa reforma, eu vejo o seguinte, ela é tão nociva para todas as pessoas, do serviço público, do setor privado, do regime próprio e geral, urbanos e rurais, ativos, aposentados e pensionistas, todo mundo está perdendo, futuros trabalhadores estão perdendo. Esse regime de capitalização, que a menina dos olhos dessa PEC número 6, nem poderia ser chamado de previdência, porque não tem segurança nenhuma. Previdência é sinônimo de segurança. Essa capitalização, ela coloca as pessoas para fazer uma contribuição definida, você viu que a contribuição é definida, mas não fala nada do benefício. A gente tem que pensar o seguinte, essa PEC 6, ela é prejudicial para toda a sociedade e para a economia do país. Então, nesse momento, só podem ter dois lados. O lado dos brasileiros e brasileiras que estão preocupados com a nação e o lado dos banqueiros. De que lado você está? Não, essa pergunta da Maria Lúcia, presta atenção. Essa é a pergunta que todos deveriam ter na cabeça. Todos. Então, agora, especificamente, eu estou falando com você que votou no Bolsonaro. Agora, especificamente, eu estou falando com você que discutiu durante 4, 5 meses com a sua família, saiu do seu grupo de WhatsApp, brigou com os seus amigos para defender o Bolsonaro. E hoje, você tem isso quase como uma missão de vida. Eu estou falando com você também, principalmente com você. Pensa, todos nós temos esse dever, o que essa reforma da Previdência vai trazer para o seu país, para a sua comunidade, para você, que é o que você está defendendo. Tenta pensar o seguinte, o que eu estou defendendo? Eu estou defendendo só a minha torcida pelo Bolsonaro porque me envolvi muito mais do que deveria num jogo de vontades e de orgulho e de vaidade, etc. Eu estou defendendo o governo Bolsonaro ou eu estou defendendo essa medida? Porque se você está defendendo essa medida, você tem que se fazer essa pergunta. Por que eu estou defendendo essa medida? O que ela traz de bom para a minha comunidade? O que ela traz de bom para mim? E aí talvez a sua primeira resposta seja assim, ela vai equilibrar as contas do governo, tá? Então é o seguinte, eu vou até além, eu vou provocar. Vamos supor o seguinte, ela vai, tá bom.
ela vai equilibrar as contas do governo. O que isso vai mudar na sua vida hoje em dia? O que isso vai fazer sua vida melhorar? Eu só quero te mostrar o seguinte. Na verdade, há 500 anos, mas que todos nós lembramos, há 30 anos, o discurso que você está ouvindo é o mesmo. Que a gente precisa equilibrar as contas do governo, porque aí a sua vida vai melhorar. E foi por isso que a gente privatizou e vendeu a Vale, e foi por isso que a gente privatizou e vendeu um monte de empresas estatais. Eu estava vendo um vídeo há pouco tempo atrás do Delfim Neto discutindo com o Brizola, e o Brizola falou, não, a importância estratégica, etc. O Delfim Neto falou assim, não, a gente tem que vender porque a gente precisa equilibrar as contas do governo. Isso foi 25 anos atrás. E ao longo desses 30 anos, esse é o discurso que você está ouvindo. E eu estou te provocando, falando o seguinte, isso mudou para melhor a sua vida ao longo desses últimos 30 anos? Não mudou. Isso não mudou. Então, essa reforma da Previdência, em termos de ajuste de contas públicas, eu estou te falando, não vai mudar. E em termos práticos, vai mudar. Você vai ter que trabalhar até os últimos anos da sua vida. Eu falo isso inflamado, com paixão. E assim, eu não preciso disso. Eu não vou me beneficiar do sistema de aposentadoria. Eu sou um dos poucos privilegiados do país que não preciso desse sistema, mas eu me inflamo porque eu consigo ver por trás desses números as pessoas que vão sofrer com isso. E eu estou te convidando a ver isso também. Esquece Bolsonaro contra Bolsonaro. Pensa o seguinte, bancos contra todos nós, sistema financeiro contra todos nós, juros contra todos nós. Você quer brigar pelo Bolsonaro, para o sujeito estar lá em Angra dos Reis, está lá em Ibiza, estourando champanhe, celebrando o dinheiro que servia para comprar sua cartela de Novalgina para você não sentir dor, ou talvez não seja a sua, mas de um cara que mora ali debaixo da sua rua. É por isso que você está lutando? Então pense, antes de defender Bolsonaro contra Bolsonaro, o seguinte, você está lutando pelo Tá. O folheto da Auditoria Cidadã. Não vai dar para vocês lerem direito aí, mas esse folheto está na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Vocês podem baixá-lo lá em PDF para ler direitinho. Esse folheto mostra que o rombo das contas públicas não está, aliás, nunca esteve, na Previdência Social. Previdência é o maior patrimônio social do povo brasileiro. O rombo está nesse aqui, ó. Deixa eu apontar aqui, ó. Nessa parte aqui, que eu não sei se está dando para vocês lerem direito. Essa pizza mal repartida é o gráfico do orçamento federal. Todo ano é isso aqui, ó. Quase a metade vai para os gastos financeiros. Dados CIAF, dados oficiais, não saiu da cabeça da Maria Lúcia, não. Dados oficiais do governo. Tá. Juros e amortizações, tá? Pegam quase a metade do orçamento federal todo ano. O dinheiro das privatizações, Eduardo... Eu tô vendo que, assim, adivinha quanto que é? 1 trilhão. 1 trilhão. É o número cabalístico. O trilhão é o número cabalístico do momento. 1 trilhão e 65 bilhões em 2018. Mas, e esse ano, reservaram 1 trilhão 425 bilhões. O orçamento 2019 separou 1 trilhão 425 bilhões para juros e amortizações da dívida. Para servidor público, os privilegiados do Guedes, 325 bilhões, menos de 1/4 para ativos aposentados. Não, e aí, de todo o serviço público. E aí um ponto importante, quando ela fala servidores, 325 bilhões, aí você pensa, mas tá vendo, é muito dinheiro. Só te falar o seguinte, você quer que eles ganhem o quê? Zero? Você quer cortar 325 para zero? Aí você quer o seguinte, o cara trabalhou durante a vida toda, aí você quer que o que ele ganha agora seja zero, ou você quer que o salário dele seja zero. Então é o seguinte, mesmo que você seja a favor de cortar isso, só entenda que você vai cortar um pedacinho dos 300 e tantos bilhões. Então a comparação não é nem 1 trilhão com 300 e poucos bilhões. É esse pedacinho que você corta, vamos supor, se você conseguisse cortar 10%, 30 bilhões,
com 1 trilhão e 400. As pessoas quase não conhecem o funcionamento do sistema da dívida, porque é um tema boicotado. Porque quem manda no Brasil, aquela pergunta que eu fiz antes, quais interesses estão sendo defendidos? Quem manda nas decisões políticas e econômicas do país, historicamente, tem sido o mercado financeiro, através do FMI, do Banco Mundial. O FMI está mandando explicitamente no Brasil, desde 1983, quando entrou a primeira carta de intenções. Mas, antes disso, quando foi instalado aqui no Brasil, em 1964, o novo governo militar daquela época, entrou um programa na época, um programa econômico, que era a própria carta do FMI. Já mandava fazer ajuste fiscal, já mandava privatizar o que tinha para privatizar, já mandava parar de investir no setor estatal. Então, é a mesma receita desde 64, desde 83, quando se formalizou a primeira carta de intenções com o FMI, e atualmente, tanto o FMI como o BIS, que é aquela figura, Banco Central dos Bancos Centrais. Bank of International Settlements. Ele é holandês, né, e fica na Suíça. Esse pessoal é que vai mandar no Brasil? Esse pessoal é que vai mandar na nossa vida? É a eles que nós devemos obediência? Não. Nós somos um país soberano. E esse tema da dívida, ele não aparece nas universidades, ele não está nem nos modelos econômicos. Nos modelos econômicos, ou não aparece nada da dívida é uma coisa à parte, ou quando aparece dívida como sinônimo de moeda, o que não tem nada a ver quando você analisa a utilização de 1 trilhão e 200 de dívida para remunerar a sobra de caixa dos bancos, para cobrir prejuízo de swap cambial, para assumir dívida privada, que o dinheiro não entrou. Então, eu convido vocês para entenderem mais do sistema da dívida, para vocês verem o que vocês têm que ficar irritados. Era para estarmos em outro patamar de desenvolvimento socioeconômico, porque essa sangria aqui, ela é inútil. Enquanto esse recurso da Previdência Social, Eduardo, tem 100 milhões... Os outros, só para a gente mostrar um exemplo para as pessoas. O laranjinha, educação. O amarelo, juros. Aqui, educação, ano passado, foram 3,6%. Aqui na Previdência, 24%, tem mais de 100 milhões de pessoas aqui, Eduardo. Não. E aqui, nessa sangria da dívida? Mais de 50%. Primeiro que é tudo sigiloso, tá? Os dados. Agora, os credores é o dado sigiloso. Laranjinha vai para o povo, volta para a economia. Não, o laranjinha é educação. Então, esse é o melhor de todos. Esse vai para o povo e fica com o povo para sempre. Educação. Esse é o que te protege até quando você não tem um centavo. Esse é aquele que é o seu ativo fixo como pessoa, o seu conhecimento. Então, esse é o melhor investimento que existe. O que você falou que é a Previdência é o verde. Previdência, o verde. Aqui é o verde, ó. Isso aqui vai e volta tudo para a economia. Tudo isso aqui que vai e volta. Volta porque essas pessoas precisam gastar o dinheiro. Ativam a economia. Segundo a Maria Lúcia Fatorelli, um dado novo que eu não tinha, espetacular, mais de 4 mil municípios têm como principal fonte financeira da atividade econômica do município isso aqui. Isso aqui, o amarelo, vai e fica. Fica guardado em contas que hoje em dia nos bancos tem 100, 200, 500 milhões, 1 bilhão de reais parado no banco, rendendo juros, retroalimentando esse sistema que não faz a gente crescer. Eu vou dar minha mensagem aqui final e depois vou deixar. E na sua você pode se estender bastante, tá? Porque eu adoro ouvir você falar. Mas na minha mensagem final, eu queria falar com você, que é político e está assistindo, porque eu sei que vários deputados assistem o canal. Eu sei que alguns senadores assistem o canal. Eu sei que vários vereadores assistem o canal. Eu queria falar com você, que é um formador de opinião. Você que é um ator, uma atriz, ou você que é um jornalista. E, principalmente, por incrível que pareça, com vocês que são apoiadores do governo Bolsonaro. Vocês vão aceitar essa reforma do primeiro jeito que ela veio?
Vocês vão aceitar essa reforma sem contestar nada, só porque o ministro falou que se vocês não aceitarem, ele vai sair, vai embora, e aí a Bolsa pode cair? Ou vocês, mesmo os que são a favor, porque eu sou contra esta reforma da Previdência, mas é com você que eu estou falando, você que é a favor da reforma da Previdência, você vai assinar um atestado de refém? Você vai assinar um atestado de refém do ministro da Economia? Porque ele já falou que a próxima coisa que ele quer vir é com a desvinculação total. Não vai ter mais uma obrigatoriedade de recursos para saúde, educação, etc. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai falar de novo. Não ache que você, se aceitar ser refém nesse caso, vai ser refém só nesse caso, e depois, o Brasil melhorou e eu ganhei o controle. Você vai passar a ser um refém para sempre desse ministro. Não aceite a sua condição de refém. Então, mesmo você que é a favor da reforma, eu acho que você tem a obrigação de falar o seguinte: eu não aceito alguém que seja aposentado por invalidez ganhar menos de um salário mínimo. Eu não aceito ninguém ganhar menos do que um salário mínimo. Pensão por morte, benefício de prestação continuada, os miseráveis do país. Eu não aceito um trabalhador ou uma trabalhadora rural terem que cumprir as exigências que essa reforma pede. Talvez você, não quero que ninguém ganhe uma aposentadoria acima do teto, etc. Você quer aceitar um pedaço da reforma? Ok, a gente está num país democrático, as pessoas têm que debater. A única coisa que eu te falo é o seguinte: não engula por chantagem uma reforma do primeiro jeito que ela veio. Discutam. Faz parte da Constituição, é uma obrigação constitucional essa discussão entre trabalhadores, pensionistas. Um governo que chega e fala o seguinte: se não aprovar essa, eu estou fora, ele está sendo mais do que antidemocrático, ele está sendo inconstitucional. Então, dica de volta, você que quer a reforma que você quer, que eu tenho certeza que não é essa. E por que eu tenho certeza? Porque ninguém numa coisa tão complexa e que envolve tantos pontos consegue acertar de primeira o que todo brasileiro quer. Então, se você é deputado, senador, vereador e é a favor da reforma, olhe ela detalhadamente e faça as alterações que você acha que vão ser importantes para um Brasil mais justo. Enquanto isso, eu vou continuar daqui defendendo o modelo de país que eu acredito. Mas eu acho que nós dois acreditamos que essa primeira reforma que veio, nisso a gente concorda. Ela não pode ser a reforma que vai ser enfiada goela abaixo nossa. E é isso que eu chamo você a refletir. Vou passar para você. É isso mesmo, Eduardo. Nós estamos, inclusive, entendendo que essa reforma, essa proposta, essa PEC 6, como ela veio, ela não serve e não dá nem para consertá-la. Eu também acho, só para deixar claro. Não dá para consertar, porque ela está destruindo. E olha, muitas pessoas jovens, eu sei que todas essas autoridades que você mencionou seguem seu canal, mas muita gente jovem também. Isso aí. E é importante que essa juventude maravilhosa, que é o futuro da nação, saiba que o que existe de seguridade social hoje, que atende a mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras, é uma coisa que não caiu do céu. Não pensem que foi fácil colocar isso no texto constitucional. Essa foi a principal conquista da Constituição de 88. Foi o único capítulo da Constituição aprovado por unanimidade. Eu creio que muitos jovens não sabem disso. Eu não sabia disso. Foi o único capítulo aprovado por unanimidade. Por quê? Porque vocês não imaginam a luta que envolveu isso. Olha, colegas, eu sei de colegas da Receita, de Belo Horizonte, onde eu morava, iam para Brasília para conversar com deputados, senadores, constituintes de 88. Depois começou uma restrição à entrada do pessoal. Eles faziam parte de grupos de trabalhadores e trabalhadoras que iam do Brasil inteiro para dialogar com os constituintes e mostrar o que era importante, mostrar os reflexos, por exemplo, disso que você começou falando hoje, da importância desses benefícios na mão das pessoas.
na vida das pessoas. Por isso é que foi criado dessa forma, Seguridade, envolvendo saúde, previdência e assistência, para significar um seguro para a vida das pessoas, estejam elas trabalhando, que vão precisar de assistência à saúde, porque sem saúde, ela não consegue. Se ela adoecer, ela precisa de uma assistência à saúde para ela voltar a trabalhar. Previdência, que envolve não só a aposentadoria de quem já cumpriu o seu período laboral. A previdência é uma proteção que engloba, no caso da invalidez, você comentou, da maternidade, da pensão por morte, do reclusão, dos dependentes, que não tem culpa, não é, de um pai de família ter que ficar recluso, o salário família, que, aliás, essa é a reforma que a gente precisava estar discutindo, de melhorar as coisas, de ampliar e tudo mais. Então, só concluindo, foi o principal capítulo da Constituição, isso tudo foi debatido por centenas, milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Diante das restrições para entrar no Congresso, esse pessoal se escondia, passava a noite escondido dentro dos locais lá no Congresso, para no dia seguinte estarem lá. Eles sabiam que no dia seguinte seria impossível entrar. Muita gente ficava lá, para no dia seguinte estar lá lutando para colocar essas regras na Constituição. E nossa geração conseguiu isso. Não caiu do céu, não foi fácil. Então agora, minha gente, para destruir isso, porque essa reforma destrói, ela traz a capitalização, que não vai ter participação patronal, as empresas não vão ter que pagar a sua parte. Nessa situação que nós estamos de crise fabricada, outro dia nós vamos conversar sobre essa fabricação da crise. Essa crise fabricada é que julgou a economia nessa crise. Tanto é que até o ano de 2015, inclusive, só a arrecadação das contribuições sociais deu conta e sobrou dinheiro. Deu conta de quê? De previdência, assistência e saúde. E sobrou dinheiro, que foi devolvido para o orçamento fiscal, principalmente para pagar juros, até 2015. Então, nós estamos num momento circunstancial de crise provocada. Nessa circunstância, nós vamos tomar uma decisão de destruir esse sistema que, desde a Constituição Federal, vem dando conta de garantir essa proteção social para o povo brasileiro. Então, não é possível isso. Nessa circunstância agora de crise produzida, estamos aí com dezenas de milhões de pessoas desempregadas e na informalidade. Qual é o risco que nós estamos correndo? Das empresas abrirem vaga e dizer: eu te dou emprego, desde que você venha aqui, faça opção pelo sistema de capitalização e pela carteira verde e amarela sem direitos. O que vocês acham que as pessoas vão fazer? Vão acabar optando. E aí? Aquela contribuição do INSS vai deixar de ser paga, porque essa pessoa que for para a capitalização vai contribuir individualmente para a continha dela. E a empresa vai parar de pagar para o INSS, ela vai parar de pagar para o INSS. Então, em pouquíssimo tempo, esse sistema vai entrar em colapso. E é até engraçado, como é que uma carteira pode ser verde e amarela, que é a cor do país, sem ter direito? Significa o seguinte: mas o país não está nem aí para você. O país não está nem aí. Se você precisar de qualquer coisa, nós não vamos te ajudar. Mas veste o verde e amarelo. Veste, por quê? Porque você é bobo. Você não sabe o que eu estou fazendo. Eu vi um vídeo seu um dia desse que você fala de nação. Nação é grupo. É isso aí. Essa reforma, gente, essa PEC 6, ela fere o conceito de nação. Com certeza. Ao colocar cada trabalhador por si na continha lá, o que vai acontecer com a maternidade? A continha vai te proteger? Não vai. Não. O que vai acontecer se você ficar inválido? A continha vai te proteger? Não vai, não. O que acontecer se aquele fundo onde aplicaram os seus recursos
quebrar, alguém vai te proteger? A verdade é que se você apertar um cara desses, um ministro desses, esses caras que estão defendendo essa reforma e que criaram essa reforma, se você apertar, se você tiver quando eu digo apertar, assim, tomando um vinho num lugar fechado, né? Porque quando a gente fala apertar, pensa em tortura, é porque realmente tem isso na cabeça, é ditador. Quando eu digo apertar, é convencer, ser enfático e levar o cara até ele dizer a verdade. Ou seja, se você puxar a verdade desses caras, tomando um vinho, numa sala, descontraído, e ele perceber que ninguém está ouvindo aquilo, ele vai te falar que ele é contra a licença maternidade, que ele acha um absurdo, que ele acha que mulher tem que ganhar menos que homem mesmo, porque mulher é o seguinte, quando fica grávida, fica um tempão fora e recebendo, que é um absurdo, não sei o quê. Ele vai dizer que ele acha que esse negócio de 40 horas por semana de trabalho é um absurdo, que podia ter que trabalhar 60, que ele acha um absurdo qualquer processo na justiça do trabalho. Ele vai dizer que tudo isso ele acha um absurdo. Aliás, querem acabar com a justiça do trabalho. Isso mesmo. Com um monte de mentira. Dizendo que o Brasil é o único país do mundo que tem justiça do trabalho, que é mentira. Que o Brasil é o país que tem tem 98% das ações trabalhistas do mundo, que é mentira. Um monte de mentira. Mas agora... desculpa, é ajuste fiscal. Também. É economia. Fazer economia para quê? Para pagar juros. Sempre. Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte. Essas pessoas, se você chegar e apertar, lembrando que apertar não é o apertar deles, tortura, é o apertar convencer eles a falar o que eles acham de verdade, eles vão falar que eles são contra isso tudo. Licença maternidade, o cara tem que trabalhar no máximo 40 horas por semana, tudo isso. Se você abrir um precedente agora, engolindo isso goela abaixo, só porque você torce para o Bolsonaro, você vai fazer o seguinte, você vai dar o primeiro passo para ele se sentir forte o suficiente para ir atrás de todas essas outras bandeiras que ele tem com você. Para fazer mais. Muito mais. Como diria o Paulo Guedes, palavras da boca dele, isso é só o começo. Então, é isso que eu tinha a dizer. Não, Eduardo, muito grata. Muito grata, estamos juntos. Aqui a gente está junto e vocês todos que estão assistindo, sintam-se apertando essa mão junto aqui, nossa, porque é a gente junto que vai conseguir mudar isso aí. Não vai ser fácil, ninguém nunca disse que seria fácil. Mas eu sempre gosto de repetir a expressão de Paulo, São Paulo, é o bom combate. A gente tem que combater o bom combate. Isso, e o Brasil é um país maravilhoso, nós somos um povo unido, uma nação, nós temos que ficar juntos. Nós não podemos ficar uns contra os outros, ainda mais submetidos a mentiras. É isso aí. Valeu, gente. E para você que não assistiu, eu vou ver se eu consigo falar com o pessoal de TI para fazer meio que um resumo assim dos melhores momentos. E aí a gente posta isso para vocês poderem compartilhar também. E o vídeo vai ficar aqui no YouTube. Vocês que assistiram, compartilhem, por favor. Aqui embaixo vai ter um botãozinho de compartilhar. Curtam o canal, avisem os amigos. E a Maria Lúcia pode finalizar dando o seu canal para vocês poderem também seguir, que é espetacular o canal dela. Isso. Acesse a nossa página da Auditoria Cidadã. Nós temos a página web, auditoriacidadã.org.br. Temos no YouTube muitos vídeos, Auditoria Cidadã da Dívida, e no Facebook, Auditoria Cidadã da Dívida. No Facebook, a gente faz 2, 3 posts todos os dias, traduzindo, não é? Toda essa questão da dívida pública, do sistema da dívida. Acessem, compartilhem. É isso aí. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês e vamos com tudo. Muito grata, Eduardo.